Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre as inflamações e suas consequências no organismo. Qual será o papel da inflamação no combate aos processos infecciosos? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A inflamação é uma resposta à infecção ou à lesão tecidual, fundamentalmente a tensão protetora, que ocorre para erradicar micro-organismos ou agentes irritantes, além de potencializar a reparação do tecido que foi lesionado. Esta figura é encontrada na literatura representando os sinais clínicos da inflamação, chamados de sinais cardinais, sendo eles o calor, o rubor, o tumor, indicando aqui o edema ou inchaço, a dor e, finalmente, a perda de funções das células envolvidas. Os principais estímulos envolvidos no processo inflamatório são infecções. As infecções, sejam elas de origem bacteriana, viral, fúngica ou parasitária, bem como as toxinas microbianas, estão entre as causas clinicamente mais importantes e comuns do processo inflamatório. A necrose tecidual, de qualquer causa, incluindo a isquemia, trauma, injúrias físicas e químicas, também podem estimular o processo inflamatório. Corpos estranhos, lasca de madeira, sujeira, suturas elicitam a inflamação porque causam injúria tecidual traumática ou mesmo causam o transporte de micro-organismos. Reações imunes, também chamadas de hipersensibilidade, são reações na qual o sistema imune, normalmente protetor, causa dano nos próprios tecidos do indivíduo através das chamadas reações autoimunes. A resposta inflamatória está intimamente ligada ao processo de reparo. Ao mesmo tempo em que a inflamação destrói, dilui e retira os agentes injuriantes, ela põe em movimento uma série de eventos que tentam curar o tecido danificado. No entanto, é importante salientar que, quando ativada de forma excessiva ou persistente, a inflamação pode causar o comprometimento de órgãos e sistemas, levando à descompensação, disfunção orgânica e até mesmo à morte. As inflamações como um todo podem ser classificadas de acordo com a duração ou tempo de evolução do processo inflamatório em agudas e crônicas. Em relação à inflamação aguda, esta é considerada de curta duração, ou seja, horas ou dias, e que apresenta como característica marcante a passagem de proteínas do plasma, tais como os anticorpos, bem como de leucócitos, sobretudo os, atenção, neutrófilos, para os locais da infecção. Os principais componentes da inflamação aguda são, atenção novamente, as alterações vasculares e os eventos celulares. Em relação às alterações vasculares, estas visam facilitar o movimento de proteínas e de células do sangue da circulação para o local da lesão, através da alteração no fluxo sanguíneo e do calibre vascular, bem como do aumento da permeabilidade dos vasos. Veja, o aumento do fluxo sanguíneo e do calibre vascular, ou seja, a vasodilatação, quando induzida pela ação de mediadores químicos, de maneira específica a histamina, acaba gerando os dois primeiros sinais clínicos da inflamação, ou seja, o calor
e o rubor. Já em relação ao aumento da permeabilidade vascular, esta acaba provocando o extravasamento de um fluido rico em proteínas, o chamado exudato, para os tecidos, causando edemas que, por comprimirem os nervos periféricos, ocasionam a dor. Já em relação aos eventos celulares, à medida que a estase, ou seja, a diminuição do fluxo sanguíneo, se desenvolve, células como macrófagos e células dendríticas, ao se encontrarem com micro-organismos, passam a produzir citocinas, que por sua vez estimulam as células endoteliais a expressarem selectina, ligantes de integrinas e a secretarem quimiocinas. A selectina e as integrinas promovem a adesão e rolamento dos neutrófilos sanguíneos no endotélio, enquanto as quimiocinas ativam os, atenção, neutrófilos, estimulando sua migração através das células endoteliais para o local da infecção. Os mediadores químicos da inflamação aguda, chamados de agentes quimiotáticos, são compostos secretados por células que servem para ativar ou aumentar aspectos específicos da inflamação, como, por exemplo, a fagocitose. A fagocitose, por sua vez, é um mecanismo responsável pela eliminação do agente infeccioso, que ocorre em 3 etapas distintas: o reconhecimento e a ligação da partícula a ser ingerida, a captura e formação do vacúolo fagocitário e, por fim, a morte ou degradação do material genético. Os possíveis resultados de uma inflamação aguda são resolução completa da lesão, cura pela substituição do tecido conjuntivo, ou seja, a fibrose, ou inflamação crônica, quando não há resolução da resposta inflamatória. E é justamente sobre a inflamação crônica que iremos falar agora. Esse tipo de inflamação apresenta duração prolongada, sendo caracterizada pelo fato da inflamação ativa coexistir de maneira simultânea com a lesão tecidual e tentativas de reparo. Na inflamação crônica, se verifica uma ativação imune do tipo persistente, com a presença dominante de células denominadas, atenção, macrófagos. E um dos problemas deste tipo de inflamação é que essas células, ou seja, os macrófagos, acabam liberando mediadores químicos que a longo prazo tornam-se prejudiciais, não só para o agente causador da inflamação, mas também para os tecidos da pessoa. De fato, quando não tratada, a inflamação crônica pode resultar em uma ampla gama de sérios problemas de saúde, como, por exemplo, câncer, doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, nefrite e doenças renais crônicas, doenças respiratórias crônicas, osteoporose, artrite reumatoide, doença intestinal inflamatória, diabetes, entre muitas outras. Por fim, vamos falar sobre o tratamento da inflamação. Este deve ser feito, atenção, de acordo com a orientação médica. Isso porque podem ser prescritos diferentes medicamentos conforme a causa do processo inflamatório. De modo geral, a ação dos anti-inflamatórios ajuda a reduzir o desconforto e os efeitos da inflamação no organismo, reduzindo a dor, o inchaço e a vermelhidão sentidas. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram deste vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal, que, como eu sempre digo,
é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.